Tá difícil a vida de solteira? A sensação que você tem é, meu Deus do céu, só tem cara meio estranho no mundo. E parece que quando eu finalmente me apaixono por alguém, dá errado. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Eu te entendo. Porque o que mais tem hoje em dia é gente reclamando de relacionamento. Falando que os caras são meio esquisitos, que as mulheres não querem nada com nada, e esse papo todo. E não tem nem como dizer que é mentira. Se eu falar pra você que é mentira, eu vou estar mentindo. É verdade. Por quê? Porque realmente não é tão simples assim encontrar uma pessoa que te faça bem, que caminhe do seu lado, que seja fiel, que seja digna, que seja honesta, que permaneça. É o que eu sempre digo, o amor é para os dispostos. Só que olha só, tem também um outro detalhe aqui. No amor, não importa quantas vezes você tem errado, você só precisa acertar uma. Só. Então, se você está cansada, está cansado de atrair só abutre, embuste e curva de rio é ótimo, né? Lá do interior do Paraná a gente fala essas coisas todas. Presta atenção no que eu vou te falar. Não precisa ser assim. A questão é, por que está sendo? Eu sei que você é uma pessoa boa. Eu sei que lá no fundo os seus valores eles são sólidos, que você realmente quer ver um bom amor. Que você está disposta, está disposto, que você quer. Por que não está indo? E hoje eu quero te ensinar três princípios que fazem com que você acabe se conectando a uma pessoa. Mais do que princípios, são instintos. Ou seja, o seu lado animal opera desse jeito. André, mas eu sou um ser humano. Eu sei que você é um ser humano, topeira, né? Mas assim, todo mundo tem um lado bicho. Inclusive, quando a gente vai falar mais sobre, falar sobre outros temas, até mesmo sobre o mundo espiritual, sobre filosofia, sobre antropologia, enfim, a gente entra muito, né, nessa ideia de explicar por que um lado nosso ele é tão instintivo, ele é tão pecaminoso, vamos colocar assim, é tão bruto, é tão animal. Mas não é o caso aqui. Então venha cá comigo pra gente falar do que realmente importa, que são esses 3 instintos. Se isso aqui estiver alinhado, a sua probabilidade de viver um bom amor aumenta. Se isso aqui estiver desalinhado, a sua probabilidade de viver um bom amor diminui muito. Muito mesmo. Primeira coisa, existe um instinto que se chama instinto de completude. André, você pode me explicar o que é o instinto de completude? Mas com o maior prazer do mundo. Completude é o seguinte, nós, lá no fundo, procuramos alguém que nos complete. Que carregue consigo características, habilidades e elementos de uma personalidade que nós não temos. Sabe aquela história dos opostos se atraem? Então, ela tá certa. É claro, né, que os semelhantes, eles se conectam, mas a parte oposta do outro também atrai. Na prática, como que funciona? Se uma pessoa tem uma virtude muito sólida, que é a paciência, é provável que a capacidade dela de ser agressiva, não agressiva no sentido de ser topeira, de ser idiota, não, agressiva no sentido assim de proativa, de fazer as coisas, seja um pouco menor. E é exatamente por essa razão que muitas vezes essa pessoa muito paciente, quase que passiva, andando na marcha ré, acaba se envolvendo e se relacionando com uma pessoa que é exatamente o oposto. É uma pessoa que pisa no acelerador, que é meio estressada, que é meio, né, cabeça quente, etc. Por quê? Porque lá no fundo, admira a característica e a capacidade do outro. E essas capacidades, elas são complementares. Então, muitas vezes, a pessoa que é quase na marcha ré, meio lenta, né, um excesso de paciência, nossa senhora, ela admira a pessoa que consegue ir pra frente, que consegue fazer, que mete a cara, né, que não tem tempo ruim. Essa admiração faz com que ela se conecte. Ao mesmo tempo, no sentido oposto. Então, a pessoa que ela é brutal, que ela vai, que ela faz, ela olha para a pessoa que é calma e em determinados momentos da vida dela, ela gostaria de ser daquele jeito. Porque o acelero interior, ele também traz consequências, entende? E que consequências são essas? Uma das consequências é
a tomada de decisões impulsivas que geram consequências danosas para mais de uma pessoa. Nunca vi uma pessoa acelerada demais que vai passando por cima dos outros e depois se arrepende de ter errado. Ela pensa, puta, eu podia ter sido mais paciente, podia ter sido... Percebe? Isso é em várias outras circunstâncias e situações da vida. Quer um outro exemplo? Pessoas que trabalham demais. Comumente, elas acabam se envolvendo, é óbvio que não é sempre, acabam se envolvendo com pessoas que valorizam mais outros momentos da vida. Que valorizam mais, tipo, a presença, que valorizam mais um jantar, que valorizam mais os momentos de lazer da família. É um oposto que se atrai. Existe um conceito na Itália que é o conceito de você desfrutar da vida. Então, o que acontece com o italiano? Ele tem alguns momentos em que ele só quer desfrutar da vida. Então, tem que fazer... tem que... tem que fazer... Deixa eu comer meu gelato, deixa eu tomar meu café e ficar sem fazer nada. É uma cultura que vem de lá. A gente, o mais ocidental, a gente é diferente, a gente é muito pra frente, né? A gente tem muito essa ideia, né, americana de sucesso, etc. E na Europa é diferente, o italiano principalmente. Então, é muito bonito quando um casal, ele meio que pega o lado europeu e o lado americano e coloca no mesmo pacote e aos pouquinhos vai misturando tudo aquilo, de modo que a pessoa que acelera o tempo todo começa a valorizar os momentos de lazer, e a pessoa do lazer, ela começa a entender o trabalho de outra forma. Então isso acopla a personalidade dos dois e faz os dois se tornarem um só corpo. Quando essa ideia de um só corpo, ela aparece, o que isso representa? Duas personalidades se fundiram, ou seja, eu consigo extrair capacidades que eu admirava no outro e trazer um pouco para mim, claro, nunca na mesma intensidade que o outro tem, e ao contrário, o outro faz o mesmo movimento. Então o instinto de completude, acima de tudo, é um movimento essencial para a construção de uma relação saudável, onde eu possa pegar capacidades do outro, através da referência que ele me oferece e do convívio, e ir trazendo para dentro de mim e vice-versa. Entende? Então, é quase que um instinto de perpetuação de uma família. Se eu me tornar um pouco melhor naquilo que você é bom e você se tornar um pouco melhor naquilo que eu sou bom, como que isso nos potencializa? Gerando filhos que desde pequeno trazem aquela essência de ser o melhor que eles podem mediante as referências que eles têm. Agora imagina que você não é bom em nada, Jesus. Você só faz cagada, você não consegue identificar suas capacidades, suas virtudes, não tem a menor noção da sua identidade. Como é que faz, cara? Como é que você vai encontrar uma pessoa que te complete se você nem sabe quem você é? Você entende onde está o erro? As pessoas, elas são ótimas, né, para querer as coisas, mas elas não param para pensar que, na verdade, tudo aquilo começa nelas. Se você jogar na internet, né, ou sei lá, no chat GPT, que esse negócio que tá chegando e tá ficando bom, né? Estudos, pede lá para ele. Me dê estudos que mostram o quanto o desenvolvimento pessoal influencia na construção de um bom relacionamento. Vocês vão ver o quanto de reportagens, de pesquisas existem que confirmam isso. Porque o que o desenvolvimento pessoal ele faz? Ele faz com que você se conheça melhor, que você desenvolva habilidades e capacidades. Consequentemente, esse seu senso de identidade começa a perceber pessoas que têm aquilo que você deseja e não tem. Agora, se eu não sei quem eu sou, como é que eu faço? Percebe? Então são essas coisas que às vezes faltam no nosso mundo interior. Essa capacidade de olhar e falar, de olhar e perceber, realmente isso aqui faz sentido. Sair de buscar mudança. Então esse é o primeiro instinto. O instinto de completude. Segundo, esse é importante também, tá? Instinto de acolhimento. Nos anos 70, 80, ficou muito popular, principalmente nos Estados Unidos, né? Com a incidência do coach, com o Tony Robbins construindo todo o movimento de life coach, né? Isso aconteceu muito forte naquela época lá, e depois veio para o Brasil, né? E outras referências nacionais muito boas, inclusive, levaram o life coach adiante. E são referências boas. O coaching é bom, né? O problema foi a maneira como isso foi comunicado e a forma como isso entrou na sociedade lá em 2012, 13, 15.
Mas isso é papo para outra hora. Mas o que acontece? O Tony Robbins, quando ele começa a falar sobre life coaching, ele traz consigo, dentro dos seus cursos, dos seus módulos, a ideia da pirâmide das necessidades humanas. Que é uma pirâmide onde mostra que o indivíduo ele tem algumas necessidades. Então ele populariza essa ideia de uma forma muito forte mesmo. E dentro disso ele percebe que o indivíduo ele precisa se sentir seguro, ele precisa na própria vida, né, se sentir importante. Isso aqui, ele olha porque ele está falando, cara, eu sou importante nisso aqui. Né? Ele tem a necessidade de se sentir amado, ele tem a necessidade de amar. Então são necessidades que são muito presentes na área dos relacionamentos. Concorda comigo? Pô, a gente quer se sentir seguro num relacionamento. A gente quer sentir que o outro ama a gente quer amar o outro. Certo? Assim como nós também buscamos aquele senso de importância, de utilidade, de perceber, cara, aqui eu realmente sou bom. Então, quando nós pensamos no instinto de acolhimento, o que isso significa? Nada mais do que eu estou numa posição onde eu sou vista e eu posso vir. Onde eu me sinto seguro e onde eu me sinto importante. Se você começa um relacionamento com essas necessidades preenchidas, o relacionamento tende a fluir. É claro que, isso é uma garantia de que as coisas vão dar certo no longo prazo? Claro que não, porque isso precisa ser estruturado de uma maneira que sempre exista. O que acontece na maior parte dos relacionamentos é o seguinte, as pessoas se apaixonam porque momentaneamente aquelas necessidades delas foram supridas, ou seja, ela se sente importante, ela se sente segura, ela sente que está amando e que é amada, mas na verdade ela só está apaixonada, né? E de repente elas entram na relação e pensam, meu Deus, estou com a pessoa da minha vida. Só que olha só, para que aquela segurança existisse, a pessoa tinha comportamentos específicos que faziam com que ela se sentisse segura. Agia de um modo que ela se sentisse importante. Amava através de atos, através de palavras. Com o passar do tempo e a paixão diminuindo, os picos de dopamina e de serotonina do nosso organismo, eles caem. E geralmente são eles que no começo da relação motivam o outro a fazer coisas que façam bem para o parceiro ou para a parceira. Então imagina agora, passou esse pico de dopamina, o que acontece com aqueles estímulos de fazer pelo outro? Eles vão cessando. À medida que eles vão caindo, surge um grande problema. Qual é o problema que surge? Adivinha? A pessoa para de fazer as coisas que faziam com que o outro se mantivesse apaixonado e com as necessidades supridas. E o relacionamento acaba. Acaba por quê? Porque tudo aquilo que fez ele se formar já não existe. E as pessoas dizem, mas não deu certo. Olha o tupeira que não deu certo, cara. Você parou de fazer o que tinha que fazer. Um bom relacionamento, ele é muito mais sobre a constância das pequenas ações do que sobre os grandes picos de paixão. Te mentiram quando falaram que um relacionamento bom, ele é bom o tempo todo. Mentira. Que você vai estar motivado e querendo fazer as coisas pelo outro o tempo todo. Mentira. Mentira. Descarada, deslavada. Por quê? Porque você é um ser humano. E nem todo momento você vai querer fazer pelo outro. A questão é, a diferença entre quem vive um bom relacionamento e quem não vive é justamente continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade não existe. Dinheiro, empresa, vendas, trabalho, é igual. Às vezes as pessoas me perguntam, como que eu faço para conquistar alguém? Supra as necessidades dela. Olha só, tem duas habilidades que precisa ter para conquistar alguém. A gente pode conversar sobre isso algum dia. Você precisa dominar o AIDA, né? Você precisa ser um bom copy. Você precisa vender a sua imagem. Precisa chamar atenção, precisa gerar interesse, enfim. Umas coisas aí pra gente conversar. E o segundo, além de você ser um bom copy, para você conquistar, você precisa agir. Você precisa acessar as necessidades da pessoa. Entende? Conquistar é a coisa mais simples e fácil do mundo. Mas as pessoas não percebem isso. E depois, a relação ela não tem constância, porque como as pessoas elas não entenderam o porquê elas conquistaram os outros, elas param de fazer. O que gerava conquista. Não há ato mais egoísta do que você parar de conquistar o outro e fazer pelo outro o que precisa ser feito para a relação durar. E quando essa recíproca é verdadeira, os parceiros mutuamente buscam se conquistar, a relação funciona. E ela não funciona por um dia, por uma semana, por um mês, ela funciona por uma vida inteira. O maior problema dos casais é que ao longo do tempo eles vão ficando cada vez mais egoístas.
Então eles param de fazer, daí o outro para, e daí vira uma confusão. Não é assim. Mas voltando aqui ao nosso instinto, qual é a ideia? Bom, quando nós percebemos verdadeiramente, né, que o instinto de acolhimento foi preenchido, as coisas acontecem. Ou seja, imagina, você identifica, porque a identificação da completude é algo inconsciente. É como se fosse, a completude é como se fosse um cheiro, entendeu? Tem cheiro que é bom, tem? E você quer ficar perto daquele cheiro. Pois é, o nosso inconsciente, ele meio que processa o instinto da mesma maneira. Porque eu não tenho como olhar para uma pessoa e falar assim, ah, você tem essa característica. Mas você se sente atraído por algo que você não sabe o que é. Pois é, a completude. Quando essa completude ela está associada a esse segundo elemento, que é o acolhimento, o outro conquista, ou seja, o outro conquista, a conexão vai nascendo. E aí que vem o fator decisivo. O que vai fazer você viver um bom relacionamento ou um mau relacionamento? O que vai fazer você encontrar uma curva de rio ou o amor da sua vida? 100 para quem acertar. Mentira. Vem cá. O terceiro instinto se chama instinto de familiaridade. O que é isso? O nosso cérebro, ele busca padrões que são reconhecíveis. Eu tendo a me interessar por um padrão de homem, se eu sou mulher, que eu já conheço. Pela referência que eu tenho. Pelo que eu acredito que é real. Se eu sou homem, eu tendo a me interessar por uma referência de mulher que eu já conheço. Que já é real. Lidar com o que é conhecido e real é muito mais fácil para a nossa cabeça do que com o desconhecido. E aí eu te pergunto, da onde que vêm as nossas referências? As nossas grandes referências vêm de casa. Vêm dos nossos pais. Vêm das pessoas que nos criaram. Aí imagina que a sua família é disfuncional. Que o seu pai traía um monte a sua mãe. Que a sua mãe não era uma boa pessoa. Ou qualquer coisa nesse sentido. O que o seu cérebro lê desde pequenininho? O que ele aprende? Se você é um homem, né? A sua mãe, talvez não seja uma boa pessoa. Ele aprende assim, mulheres são assim. 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 E então ele acaba, entre aspas, né, identificando o que é conhecido na vida. A crença que ele criou sobre como mulheres são, com base na referência do que ele viu, ouviu e sentiu, que é a base de formação de uma crença, quando ele era pequeno, faz com que, no caminho dele, o foco dele seja encontrar uma mulher que é daquele jeito que ele conhece. Ah, André, mas existem exceções? Deve existir, mas tenta viver assim para você ver se você não vai se ferrar. Se você vem de uma família disfuncional e você não muda as suas percepções da realidade, e você não insere na sua cabeça um novo jeito de olhar, se você não amadurece, se você muitas vezes não busca terapia, a probabilidade de você encontrar uma pessoa exatamente como o seu pai, como a sua mãe, como a referência que você teve, que talvez não tenha sido boa, é imensa. Eu não estou dizendo que o único problema dos relacionamentos é isso. Você só atrai curva de rio porque seu instinto de familiaridade está te conectando a pessoas que são parecidas com seu pai ou com a sua mãe. Não, existem inúmeras coisas que podem acontecer. Mas um dos principais motivos que levam as pessoas a encontrarem embuste, curva de rio, todos esses termos aí, é justamente isso, a referência. Você entende para que serve a terapia? A terapia serve para você mudar a referência. Porque quando você vai para um processo terapêutico, comumente o terapeuta ele vai mudando a forma como você enxerga a vida. Vai trabalhando seus traumas, vai fazendo você olhar para dentro, vai fazendo você refletir sobre si mesmo, vai te gerando uma possibilidade de você olhar para a vida de uma forma diferente. Inclusive eu te sugiro fazer terapia. Eu sei até onde você pode fazer terapia, viu? Esse lugar aí pra você fazer terapia vai ser incrível, hein? Posso te garantir isso, porque todos os profissionais que tem lá, fui eu que formei. E eu que acompanho, e eu que vejo o que tá errado, o que tá certo, eu que dou feedback. Vale muito a pena. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, o que acontece quando a gente pensa em terapia? A terapia serve para isso. A terapia serve para mudar suas referências e fazer você mudar o que é familiar dentro da sua cabeça. Se você não faz e tem um problema, ferrou, porque você vai continuar com as mesmas referências.
Ai, mas eu fiz ali, eu li um e-book, não vai dar certo. Ah, mas eu li um livro de desenvolvimento, não vai dar certo. Ah, mas não vai dar certo. Se você tem um trauma, se você cresceu numa família disfuncional, você precisa de tratamento. Ah, mas eu não acredito. Pensa no seguinte, quantos anos você tem? 30 e poucos, talvez? 20 e poucos? Pois é. Faz quanto tempo que você se relaciona? 10 anos? Pô, faz 10 anos que a sua vida amorosa dá errado. E você realmente acha que não tem problema. 15 anos faz que a sua vida amorosa deu errado. Ah, mas ela já deu certo. Olha, se ela deu certo de verdade mesmo, você já tá casado, com filhos, uma família feliz, né? Pensando talvez nos seus netos. Não aí. Ou talvez casado, pensando nos seus filhos, né? Dependendo da sua idade. Não sei. Então, se tem um problema, você precisa entender que você tem um problema e você precisa resolver ele. E o que resolve é uma terapia bem feita. Certo? Cursos de desenvolvimento pessoal ajudam, cursos com intervenção emocional, que são exercícios emocionais mesmo para desconstruir algumas barreiras internas, são incríveis para isso, entende? Então, seja uma terapia individual, seja um curso com acompanhamento, né, com ferramentas adequadas, etc., isso muda a nossa vida. Então, esses são os nossos 13 instintos que fazem com que muitas pessoas atraiam curva de rio. Primeiro, elas buscam, né, de certa forma, alguém que as complete. E é por isso que se elas não sabem quem elas são, elas não sabem que completa elas e, consequentemente, ficam confusas e se relacionam com qualquer um. Elas não têm clareza do que elas querem. Segundo, instinto de acolhimento. Agora você já entendeu que o que gera o acolhimento é o preenchimento de necessidades. Né? A gente fala de segurança, essas coisas todas. Né? Então, se você gera ações que fazem com que aquelas necessidades sejam preenchidas, você faz a pessoa se sentir importante, você faz a pessoa se sentir segura, você faz a pessoa se sentir amada, se sente amado, que é uma consequência dos outros 3 preenchimentos, muitas vezes, né? Puta, a relação vai embora. E aí vem a familiaridade. Então, comumente as pessoas, elas estão desalinhadas nisso. E o que você precisa? Alinhar. Como que você alinha? Muitas vezes precisa de ajuda. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembra aqui, né? De se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E faz um negócio pra mim. Isso é importante. Importante mesmo, assim. Tô te pedindo com todo o meu coração, porque isso é importante, de verdade. Comenta. Me diz o que você achou, onde a gente pode talvez melhorar. A gente está sempre olhando para perceber o que é o melhor para vocês. Que Deus abençoe, te vejo em breve.